Olá e bem-vindos de volta. Para quem está acompanhando a nossa série História da Igreja, a gente já passou pelas origens, pela filosofia grega, perseguições, Agostinho. Muita coisa já. Pois é. Agora, no nosso oitavo encontro, o cenário muda. Muda drasticamente. É como se o chão estivesse tremendo sob os pés da civilização ocidental. Exatamente. O Império Romano do Ocidente, sabe aquela superpotência que por séculos organizou o mundo, ele está em ruínas. É um vácuo de poder gigantesco. Gigantesco. E a grande questão que os materiais que a gente tem em mãos colocam é o que, ou melhor, quem vai preencher esse vácuo? É bem aqui que a história da igreja dá uma guinada impressionante. Então, a nossa missão hoje é investigar como, a partir desses escombros, uma nova estrutura de poder não só surgiu, mas virou a espinha dorsal da Europa por 1000 anos. Vamos analisar como as chamadas invasões bárbaras, até paradoxalmente, acabaram fortalecendo a igreja. Sim. E como foi construída essa relação entre o poder espiritual e o poder dos reis? E claro, como a figura do bispo de Roma se transformou no Papa, um dos líderes mais poderosos do planeta. Olha, é uma história de sobrevivência, de teologia e também de uma política extremamente astuta. Vamos mergulhar nisso. Certo. Vamos começar por esse colapso. As fontes são bem claras. Crises econômicas, instabilidade política e, aí, a pressão desses novos povos nas fronteiras. Isso. Mas aqui já vem a minha primeira dúvida. Se toda a estrutura do império ruiu, as legiões, os governadores, as estradas, por que a igreja não foi junto? Ela não era, afinal, a religião oficial do mesmo império que agora desaparecia? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é fascinante. A igreja sobreviveu porque ela era, assim, a única instituição que restou com uma estrutura que cobria a Europa toda. A única que ficou de pé no meio do caos. Exatamente. Enquanto o poder político se quebrava em dezenas de reinos germânicos, a igreja mantinha sua rede de dioceses, seus bispos em cada cidade, E a língua, né? O latim. o latim e a capacidade de ler e escrever, crucial. Ela se tornou, quase que por necessidade, a nova administradora da sociedade. Então, na prática, um bispo local podia ser a única pessoa com capacidade de organizar, sei lá, o abastecimento de comida ou manter algum tipo de registro. Exatamente. E mais do que isso, ele se tornava um líder político de fato. A gente tem um relato vívido, quase cinematográfico nas fontes, sobre o bispo Leão I de Roma. Ah, esse caso é famoso. Incrível! Em 452, Átila, o Huno, o flagelo de Deus, está marchando para saquear Roma. O imperador e os generais fugiram. Simplesmente foram embora. Foram. E quem vai ao encontro de Átila? Leão. Desarmado, só com outros clérigos. Ele negocia e convence Átila a poupar a cidade. Uau! É um momento que mostra que o poder real já não estava mais no palácio. Estava na cadeira do bispo. E isso é a autoridade moral virando autoridade política na prática. Mas ok, essa liderança local de um Leão I em Roma é uma coisa. Transformar isso na instituição do papado, com poder sobre toda a cristandade, é um salto gigantesco. Como essa construção aconteceu? Foi um processo gradual. Uma construção, assim, meticulosa de séculos, usando tanto argumentos teológicos quanto manobras políticas. Começa com o próprio Leão. Começa com ele. Ele não se contentou em ser um herói cívico, sabe? Ele foi o primeiro a argumentar, de forma sistemática, que o bispo de Roma tinha uma autoridade especial, uma autoridade herdada diretamente do apóstolo Pedro. Ele se baseou naquela famosa passagem de Mateus 16:18, certo? Isso mesmo, a passagem onde Jesus diz a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Ok. Leão argumentou que essa pedra não era só a fé de Pedro, mas a própria pessoa dele, e que a sua autoridade como líder dos apóstolos era passada como uma herança para os seus sucessores, Os bispos de Roma. os bispos de Roma. Essa ideia, a do primado petrino, se tornou a fundação teológica de todo o poder papal. Era, na prática, uma reivindicação de ser o chefe de toda a igreja. Espera um pouco. Então, ele está basicamente criando uma base quase legal para a supremacia
de Roma sobre todas as outras igrejas, como Antioquia ou Alexandria, que eram tão até mais antigas. Isso deve ter gerado atrito? Muitos atritos. Mas Roma tinha a vantagem de estar na antiga capital do Império e agora de ter líderes muito articulados. E a coisa não parou por aí. Não mesmo. Algumas décadas depois de Leão, no finalzinho do século V, o Papa Gelásio I dá um passo ainda mais audacioso. Ele escreve uma carta para o imperador em Constantinopla e lança a teoria das duas espadas. Ok, duas espadas só como algo saído de um épico de fantasia. O que isso significava? Era uma jogada de mestre em termos de teoria política. Gelásio disse que Deus criou dois poderes para governar o mundo. Duas espadas? Isso, o poder espiritual, a espada espiritual, que pertence à Igreja e ao Papa. E o poder secular, a espada secular, que pertence aos reis e imperadores. Até aí parece uma divisão de tarefas, né? Onde está a parte audaciosa? A parte audaciosa é que ele afirmou que a espada espiritual era superior à secular. Ah, Porque, segundo ele, o Papa é responsável pela salvação da alma do imperador, enquanto o imperador só cuida do corpo e das coisas terrenas. Em resumo, ele estava dizendo para o homem mais poderoso do mundo: eu sou o seu chefe, em última instância. exatamente. Numa era de poder absoluto, foi uma declaração de independência e de supremacia sem precedentes. Imagino que o imperador não tenha simplesmente dito, ok, justo. Como essa teoria foi recebida na prática? Naquele momento, o imperador no Oriente tinha problemas maiores e o poder no Ocidente estava fragmentado demais para contestar. Gelásio plantou uma semente, sabe, que levaria séculos para florescer completamente. Mas a ideia estava lá. E foi sendo reforçada. Muito, por figuras como Gregório I o Magno, no final do século VI. Ele foi o primeiro monge a se tornar papa, um administrador brilhante que organizou as terras da igreja, enviou missionários. Ele realmente começou a governar Roma como um senhor secular. E então chegamos a um dos momentos mais icônicos de toda a Idade Média. Ah, sim, O Natal do ano 800. sem dúvida. Carlos Magno, o rei dos francos, o governante mais poderoso da Europa, está em Roma. E durante a missa de Natal, o Papa Leão III, de surpresa, coloca uma coroa na cabeça dele. E o declara sacro imperador romano. Exato. O simbolismo aí é avassalador. Não é Carlos Magno que se declara imperador. É o Papa quem lhe dá o título. O poder secular agora recebe a sua legitimidade do poder espiritual. Exatamente. Foi um ato de benefício mútuo, claro. Carlos Magno, um rei germânico, ganhava o prestígio e a legitimidade do antigo Império Romano. E o Papa, O Papa ganhava um protetor militar poderosíssimo. poderosíssimo, e estabelecia o precedente de que a coroa imperial estava nas mãos dele para dar. E, implicitamente, para tirar. E essa aliança já tinha rendido frutos bem concretos, né? Sim, o pai de Carlos Magno, Pepino, já tinha doado à igreja um território enorme na Itália Central, os Estados Pontifícios. O Papa agora não era só um líder espiritual. Ele era um rei, um governante, com terras, exércitos e política externa. Então, o que a gente está vendo é uma fusão completa. A igreja não é mais só uma instituição religiosa dentro de uma sociedade. Ela se tornou o pilar de uma nova civilização que estava surgindo, a cristandade medieval. Isso. E o auge desse modelo, segundo as fontes, acontece com o Papa Inocêncio III, lá no início do século XIII. Ele não se via mais apenas como o sucessor de Pedro, Ele se via como o quê? como o vigário de Cristo, ou seja, o representante direto de Cristo na Terra. E ele agia como tal. Ele colocou reinos inteiros sob interdição. Que era proibir qualquer serviço religioso. Exato. Ele influenciou a sucessão de imperadores, lançou cruzadas. A teoria das duas espadas de Gelásio tinha se tornado uma realidade dominante. Mas essa trajetória de poder não é uma linha reta, sempre para cima. As fontes que a gente tem também são muito francas sobre os períodos de profunda crise e corrupção que esse poder todo gerou. Com certeza. O poder temporal se mostrou uma faca de dois gumes. Entre os séculos IX e XI, por exemplo,
O papado caiu nas mãos de famílias aristocráticas romanas muito poderosas. E o que isso significou? Esse período é descrito por alguns cronistas como uma era de imoralidade, de escândalo. Papas que eram fantoches políticos, com vidas que eram tudo menos santas. É um contraste gritante com a alta teologia da supremacia papal. E os problemas não pararam por aí. O próprio poder centralizado gerou conflitos que abalaram a instituição de formas espetaculares. Sim, principalmente no século XIV. Primeiro, o papado se mudou de Roma para Avignão, na França, por quase 70 anos. O cativeiro babilônico da igreja. E isso, uma comparação bem sarcástica com o exílio dos judeus na Babilônia, sugerindo que o Papa era um prisioneiro do rei francês. Isso, por si só, já foi um escândalo que minou a autoridade papal. Mas o que veio a seguir foi ainda pior, certo? O grande cisma do Ocidente. Foi o caos completo. Depois que o papado voltou para Roma, uma disputa na eleição papal levou um racha. De repente, a Europa tinha 2 papas. 2 papas ao mesmo tempo? Um em Roma e outro em Avignão. E cada um excomungando o outro e seus seguidores. E a situação ficou ainda mais absurda quando um concílio tentou resolver o problema elegendo um terceiro papa. Não me diga que... Mas os outros 2 se recusaram a renunciar. Então chegamos a ter 3 homens, em Roma, Pisa e Avignão, cada um alegando ser o único e verdadeiro sucessor de Pedro. Isso levanta uma questão fundamental. Se o Papa é a cabeça da Igreja, o que acontece quando existem 3 cabeças disputando o poder? Para o fiel comum, a quem se deve obedecer? Exatamente. E essa pergunta assombrou a Europa por décadas. A crise foi tão profunda que ameaçou destruir toda a estrutura de poder que o papado tinha construído ao longo de 800 anos. E qual foi a solução? A resposta que muitos teólogos e governantes encontraram foi o conciliarismo. A ideia de que um concílio geral da Igreja era uma autoridade superior ao próprio Papa. Uma contestação direta à monarquia papal. Total. Uma contestação direta ao modelo que tinha se tornado a norma. Analisando todo esse material, o percurso é realmente impressionante. A gente vê a Igreja não só sobreviver à maior implosão política da antiguidade, mas usar esse vácuo para se tornar a força central de uma nova ordem mundial. É uma história de fé, de liderança em momentos de crise, de brilhantismo político e teológico, Mas também de corrupção, de arrogância e de profundas falhas humanas. a grande conclusão é que a Igreja medieval, por meio da instituição do papado, se tornou o eixo em torno do qual a civilização ocidental girou. Essa relação, às vezes cooperativa, às vezes violentamente conflituosa, entre a espada espiritual do Papa e a espada secular dos reis, definiu tudo. Definiu a política, a cultura, a arte, as leis. A vida cotidiana por um milênio. Ditou quem podia governar, quando se podia lutar e até como se devia pensar. As fontes também deixam claro um outro ponto. Com essa consolidação do poder institucional, a Igreja se tornou a grande e única mediadora da salvação. Sim, a missa era em latim, uma língua que o povo comum não entendia, e o acesso às escrituras era controlado pelo clero. Isso nos leva a uma reflexão final, para além do nosso material de hoje. Quando uma instituição se torna a via principal, quase exclusiva, de acesso ao divino, o que acontece com a relação individual, direta com a fé? Exato. E como essa tensão entre uma fé institucionalizada e a busca pessoal por espiritualidade pode eventualmente acumular pressão suficiente para causar as rupturas cataclísmicas que marcariam o fim da era medieval e o início de uma nova era. É a pergunta que fica no ar.